Queridos ouvintes, que assim Deus possa estar abençoando a todos em nome do Senhor Jesus. Querido, eu quero fazer uma pergunta para cada um de nós. Quem é mais importante, a igreja ou a família? Quem deveremos cuidar primeiro, da igreja ou da família? Uma certa feita, o ministro da igreja, o qual eu fazia presente, me convidou para trazer uma ministração naquela igreja, do qual eu fazia parte. E naquele dia ele não estava presente. Então, ele pediu para que eu assumisse o seu lugar. Sabe, era um dia de domingo, então eu queria trazer uma palavra que falasse justamente sobre família. E eu perguntei para a igreja quem era mais importante, se era a igreja ou se era a família. E quem deveremos cuidar primeiro, da igreja ou da família? A igreja levantou as mãos, todos os membros daquela igreja, e afirmou, dizendo que o mais importante seria a igreja e que, em primeiro lugar, deveríamos cuidar da igreja e não da família. Então eu trouxe uma palavra para aquela igreja que falava justamente sobre família. Sabe, em Timóteo, 1 Timóteo 5, e no versículo 8, diz bem claro: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, quem é mais importante? Quem deveremos cuidar primeiro? Então, trouxe uma palavra e afirmei com toda a convicção, dentro da palavra de Deus, que o mais importante seria a família, e que em primeiro lugar deveremos cuidar da nossa família. E passado alguns dias depois, os membros daquela igreja se dirigiu até o líder daquele ministério, daquela igreja, e disse: olha, o irmão trouxe uma palavra aqui dizendo que a igreja é mais importante do que a família, e que em primeiro lugar devemos cuidar da igreja. Da família, perdão. Em primeiro lugar, devemos cuidar da família. Ele trouxe uma palavra que não sei se realmente está certo. Eu queria que a senhora, era uma ministra, trouxesse uma explicação. Sabe, queridos ouvintes, eu quero dizer para vocês, para nós também, para mim também, serve para mim também. Não basta simplesmente a gente ler a Bíblia. É necessário nos entendermos o que de fato ela está dizendo leituralmente, para que então podemos chegar a uma conclusão do que a palavra quer dizer. E nós temos visto hoje, nesses últimos dias, que muitos ministros, muitos pastores, inclusive pessoas que se diz estudiosos, teóricos, afirmando uma coisa que de fato não é verdade, trazendo um ensinamento de acordo com o que ele acha que está certo. E não é bem assim. Nós sabemos que a Bíblia ela é uma fonte de inspiração. Então, ela levou lá para Mateus 10:37, que diz assim, bem claro: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Então ela tentou convenceu algumas pessoas, de que a igreja seria mais importante, em que em primeiro lugar deveremos cuidar da igreja. Mas será que esse texto está afirmando isso? Não. O que o texto quer dizer é que Jesus é prioridade, ele está falando de prioridade. Então, passado alguns dias depois, eu estava naquela igreja e o ministro, com um tom de agressividade, pegou a Bíblia e disse: olha, me fizeram uma pergunta aqui.
quem era mais importante, se era a igreja ou se era a família. A palavra de Deus diz em Mateus 10:37 que aquele que não deixa pai, mãe e filho por amor de Cristo não é digno de Cristo. Levantei minha mão, lógico, e falei: olha, pastor, eu quero falar algo para a senhora. O que o texto está afirmando aí é que Jesus é prioridade. Se certamente tivesse eu que escolher entre um parente próximo e a Cristo, eu escolheria Jesus, porque ele tem que ser prioridade na nossa vida. E disse mais: olha, pastora, não teria eu que ter a minha casa como uma pequena igreja? E ela disse: sim. Obrigado, porque a senhora acabou de me dar uma resposta. Poderia eu governar uma igreja grande se a minha igreja pequena não estivesse bem? E ela disse: não. Pois é, pastor, você me deu mais outra resposta. E quero dizer mais, que a igreja, ela começa na minha casa. Não se pode governar uma igreja grande se a pequena igreja, que é a família, não estiver bem. Sabe? E é isso que tem acontecido. Muitas pessoas, muitos pregadores, muitos pastores têm entendido a Bíblia de forma errada. Tem passado o ensinamento de acordo com aquilo que ele acha que realmente está certo. E não é assim. Se certamente tiver eu que escolher entre um parente próximo a Cristo, se certamente tiver nós que escolher entre um parente próximo a Cristo, é lógico que nós vamos escolher Jesus. Então o que o texto lá em Mateus estava falando era que Jesus é prioridade, que Jesus deve ser prioridade na nossa vida. Então ela confundiu as prioridades. E é isso que tem acontecido com muitos ministros, com muitos pregadores. Tem entendido a palavra de Deus, a Bíblia, de forma errada. Timóteo é bem claro. Aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente, ele não diz principalmente da igreja, não. Principalmente da família, tem negado a fé. Especificamente da família, tem negado a fé. Então ele diz, em primeiro lugar, você cuida da sua família. Em segundo lugar, você cuida da igreja. Prioridade. Prioridade é Jesus. Em primeiro lugar, prioridade é Jesus. Jesus, ele deve ser prioridade na minha vida e na sua vida. E sabe, queridos ouvintes, é isso realmente que tem acontecido. E a palavra de Deus é claro, você pode ver. Você pode abrir a Bíblia em Timóteo, você vai ver 1 Timóteo 5, no versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. É pior do que aquele que está lá dentro da igreja. Aquele que não tem cuidado primeiramente da família. E quantas vezes, queridos ouvintes, as pessoas têm abandonado as suas famílias, os seus filhos, para dedicar somente à igreja. E achando que ao fazer assim, está fazendo de forma correta. E de fato está fazendo errado. E está sendo pior do que aquele que nunca levantou a sua mão para aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Então, queridos ouvintes, a família vai ser sempre algo principal em termos de cuidado. E Jesus é prioridade. Então o que o texto afirma é bem claro. Que Jesus é prioridade. Deus, ele é prioridade na minha vida e na sua vida. Vamos procurar ler a Bíblia e entender realmente o que nela está escrito sem aumentar ou diminuir. Não vamos procurar entender do nosso próprio modo, do nosso próprio jeito. Mas vamos deixar com que Deus possa revelar a sua palavra aos nossos corações, para que certamente podemos chegar a uma conclusão de que realmente está escrito. E eu, desde já, quero agradecer a todos vocês que curtiram o vídeo e que Deus assim possa abençoar a todos. Aqueles também que não curtiram, aqueles também que não viram e que certamente um dia vão estar vendo. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa abençoar todos nós, Senhor. Independentemente do nosso credo religioso, do credo religioso que essa pessoa possa ter. Que o Senhor possa ir de encontro a cada um, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoá-la, derramar as suas bênçãos, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.